Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana e se você não está sabendo, toda quinta-feira às 18 horas nós estamos revisando, tendo aulas completas para o Enem e não só isso, mas também fazendo questão. Então, se você quiser fazer as questões ao vivo comigo, já se prepara toda quinta-feira às 18 horas, tá? Não se esquece. Aproveita e já deixa o like e vamos ver se você vai acertar essas questões sobre o segundo reinado. Combinado? Bora lá! Nós temos aqui uma questão do Enem PPL de 2021. Para quem pergunta aí, ó, se cai esse assunto muito no Enem, bom, nós já temos aí, ó, em 2021 uma questão sobre. Vamos lá. Durante os anos de 1854 e 1855, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres e os livre-cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Arbidin. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltassem aos seus velhos hábitos. Então, a abolição do comércio brasileiro de escravos. Então, a gente tem a lógica, a estrutura da abolição do tráfico negreiro. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em fazer o quê? Letra A. Estabelecer jurisdição conciliadora. Letra B. Compartilhar negócios marítimos. Letra C. Fomentar políticas higienistas. Letra D. Manter a proibição comercial. Letra E. Promover o negócio familiar. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. O que vocês acham disso? Alguém tem alguma ideia? Se a gente tem essa lógica, essa estrutura de a Lei Bill Arbidin, para quem não sabe, ela proibia o tráfico negreiro no Atlântico. No Atlântico. Então, não podia ter tráfico negreiro no Atlântico. Se eles negociam, aumentam a pressão pela revogação da lei, o governo ainda receava que sem um tratado para substituir, não tinha nada que impedisse os brasileiros de voltar aos velhos hábitos. Então, qual que é o maior receio nessa negociação? Entende o que eu estou querendo dizer? Qual é o maior receio dessa negociação? Nós temos a letra D, manter a proibição comercial, não é isso? Por quê? Se você tem essa lógica de proibir o tráfico negreiro no Atlântico, eu quero continuar com isso. E como eu vou continuar com isso? Por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro, né? Então, eu ainda quero essa negociação e não só isso, mas eu quero o fim, a abolição do processo escravista. Para quem não sabe, os ingleses, desde o início da abertura dos portos, da vinda do Dom João VI, os ingleses queriam acabar com o escravismo, né, no Brasil, por vários interesses. E aí, consequentemente, lançam em 45 a Lei Bill Arbidin e depois querem manter toda essa negociação. Por isso, letra D. Alguém pensou em alguma outra resposta que não fosse a letra D? Deixa eu ver os comentários de vocês. Letra D, isso. Muito bem, letra D. Então, assim, compartilhar negócios marítimos poderia confundir vocês? Poderia por causa da lógica de navegação e de comércio, mas não é essa a intenção, tá? Tem que tomar cuidado com os distratores, que um dos distratores é justamente você ter um assunto que é muito similar ao que tá ali, mas não é o que tá pedindo, não é essa a real intenção. Combinado? Vamos para a próxima, então.
Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Nós temos Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Basicamente, é o que a gente estava conversando sobre a Lei de Terras. Essa é a Lei de Terras. Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, tá? Considerando a conjuntura histórica, o contexto de 1850, que a gente conversou muito sobre isso na aula de hoje, o ordenamento jurídico abordado resultou no quê? Qual é o resultado da Lei de Terras? Qual é o resultado de eu colocar aí uma limitação nas terras? Porque, para quem não sabe, é a lógica de compra e venda de terras, tá? Letra A, mercantilização do trabalho livre. Do trabalho, se fosse a questão da terra em si, uma mercantilização faria mais sentido, né? Letra B, retração das fronteiras agrícolas, será? Letra C, demarcação de territórios indígenas, é essa a preocupação da Lei de Terras? A demarcação de territórios indígenas só aconteceu, na verdade, mais de um século depois, né? Em 1988. Concentração da propriedade fundiária? Acredito que sim, né? Letra D de dado. Por quê? Nós temos aí uma lei que limita. Não é qualquer um que pode ter terra, apenas quem pode comprar essas terras, né? Letra E, expropriação das comunidades quilombolas. Também não é o caso aqui nesse momento. Por isso, nós temos como principal consequência a concentração de terra. E aí, é muito legal, porque se vocês na redação tem muito essa mania de falar sobre as capitanias hereditárias para falar de concentração de terra no Brasil. E aí nós temos dois problemas. Primeiro, não são as capitanias hereditárias, tá? São as sesmarias. As capitanias hereditárias são unidades administrativas. É a sesmaria que é o grande latifúndio. É graças a... Opa, minha luz tá falhando, desculpa, gente. É graças à sesmaria que você tem aí essa lógica do grande latifúndio, tá? E nós temos também Vai ficar sem luz, foi mal, gente. E não só essa lógica da sesmaria como grande latifúndio, mas a Lei de Terras também contribui para essa estrutura de concentração de terra. Por isso, é importante entender que é aí um passo para o que a gente tem hoje no Brasil. Bom, para quem está assistindo ao vídeo, peço desculpas aí pela luz, né? Mas continuem aqui no Historizando, se inscrevam, curtam, deixam um like, tem todas as redes sociais aqui embaixo e não se esqueçam que todas as quintas às 18 horas tem revisão, prometo que a luz não vai falhar nas próximas, eu espero vocês ao vivo, tá? Um beijo e até a próxima!